Salve, meus amigos, eu sou Johnny Garcia e hoje nós vamos falar sobre o Beatle George Harrison. Hoje, 25 de fevereiro de 2023, se ele fosse vivo, ele ia estar completando 80 anos. O que falar sobre George Harrison que ainda não tenha sido falado? Essa é a questão. Eu vou tentar ser breve e falar pensar aqui algumas coisas que eu acho fundamentais e que poucas pessoas falam sobre ele. Pelo menos a primeira que eu vou falar, tenho certeza que não é sempre que abordam. O George Harrison, ele era um exímio músico, um baita guitarrista, isso daí é inegável. Se você acha, os solos do George, né, não eram solos assim tão com tanta técnica, vai escutar as primeiras músicas dos Beatles, daquela fase mais comercial dos Beatles, aí que todo mundo fala, as musiquinhas mais açucaradas, vai escutar o solo de Roll Over Beethoven, é um solo do Chuck Berry, mas vai ver a velocidade que ele tocou, que eles tocaram aquela música do jeito que eles fizeram, vai ver o solo de Bad Boy, vai ver o solo de I'm Down, o solo de I'm Down é muito legal, e diversos outros solos. O George Harrison, além de um músico exímio, ele também contribuía na composição do John e do Paul de uma maneira bem direta, ele participava das composições ali como arranjador, dando ideias. Um exemplo claro disso daí, um exemplo muito claro disso daí, a gente tem naquela canção And I Love Her, do Paul McCartney, né? Isso tá no próprio, o que eu vou falar agora, tá no próprio documentário ali do Martin Scorsese. O Paul McCartney lá, ele fala sobre isso daí, sobre a música, quando ele chega com ela crua ali no estúdio, né? Ele já tinha mais ou menos a base do que seria a música. Quando o George apresenta aquela introdução da música que ele faz ali no violão, a música, ela praticamente, o Paul praticamente termina a música em cima daquilo ali, aquilo lá vira o chavão da música, né? Aquele, vamos dizer, aquele riff de introdução que o George faz, aquilo vira, tanto que em determinadas partes da música, aquilo ali é o que chama a música. Isso sem dizer no solo de violão que ele coloca na música, né? Que o George coloca na música, levando em consideração que a gente está falando de um rapaz aí de 20 e poucos aninhos ali. Ou seja, ele tinha uma qualidade musical muito acima da média e ali ele ajudava nos arranjos. Então era, né, o Paul e o John, quando compunham as músicas deles, eles também tinham ajuda de um do outro, tinham ajuda do produtor George Martin e tinha também o George ali, né, num determinado solo, numa determinada introdução. A música You Can Do That do John Lennon é a mesma coisa, aquele riff de introdução foi o George Harrison que bolou aquilo ali. Agora, o mesmo não aconteceu com o George, né? O George era mais novo deles, né? Era o mais novo, então era natural que ele fosse um pouco mais inseguro no começo da banda, quando ele começou a apresentar as composições dele, e ele não teve o mesmo apoio que ele dava, ele não teve do John e do Paul, no sentido deles se debruçarem, vamos bolar a música aqui, vamos alterar aqui. Eles, claro, uma ou outra ajuda deviam dar, mas aquela atenção mesmo que ele dava ali como, né, membro da banda para as composições deles, ele não tinha de volta, né? Isso também sem dizer do George Martin, o produtor, que também não levava muito a sério as músicas do George. Isso mesmo, e isso ele mesmo diz lá no Anthology, né? Ele lamenta muito né, lá atrás não ter dado a atenção, não ter dado o incentivo que o George precisava. E isso fez o quê? Fez com que demorasse mais para o George aflorar como compositor. O que foi acontecer lá por meados de 68, 69, que é aí ele explode, né? Antes disso ele tinha ótimas canções? Claro que tinha. 66 ele tem o Taxman, que baita música muito legal. Tem no Sgt. Pepper's, só que 68, uma canção icônica dele do álbum branco é While My Guitar Gently Weeps, né? aquela que o Eric Clapton coloca o solo, ele convida o Eric Clapton para pôr o solo. Aquela música é mágica, né? Música fenomenal. Agora, em 69 e 70, aí ele arrebenta, né? As canções dele que ele começa a apresentar realmente se destacaram muito, ao ponto de que das músicas dos Beatles, e isso é importante a gente destacar, das canções que os Beatles lançaram, a música mais regravada por outros artistas, a música mais regravada
é Yesterday do Paul McCartney. Só que a segunda música mais regravada dos Beatles, a segunda canção mais regravada por outros artistas, é Something do George Harrison. Né? Então você já vê a importância dele, e quando ele pega mesmo a manha ali, quando ele pega o jeito como compositor, o nível de composição dele. Não é por acaso que quando os Beatles acabam, ali quando tem a ruptura, dos álbuns solos ali que teve de todo mundo, o dele disparadamente é o melhor, né? O All Things Must Pass, álbum triplo, para você ver quanta música que ele estava ali segurando, ele acaba lançando no All Things Must Pass, um álbum triplo. Tudo bem que desse álbum triplo, um dos discos era mais ali dele fazendo uma jam ali com a banda dele, mas um álbum duplo só com ótimas composições. Então assim, a gente tem que levar em consideração que ele demorou mais para pegar o jeito, mas quando ele vira aquele grande compositor que ele foi, ele arrebenta, né? O primeiro solo dele é muito bom, o segundo também. Depois, há uma queda? É inegável. Os álbuns dele vão dando uma queda, mas eu acho que o que pecou muito foi a produção dos álbuns dele, né? As músicas são legais, mas a timbragem, né? Alguns arranjos ali foi dando uma queda, até que depois, já entrando nos anos 80, ele dá aquele hiato aí, ficou uns anos sem gravar. Tanto é que quando ele volta a gravar, né, no Cloud9, a produção do Jeff Lynne, né, que era do Electric Light Orchestra, ela é fundamental, né? Ela dá uma nova cara para as músicas do George, com uma pegada, né, uma pegada mais roqueira, tudo mais já para os anos 90, né? E não é à toa que o disco fez sucesso. Por quê? Porque teve uma ótima produção, né? E aí, de fato, o George, ele volta às luzes assim da música, né? Opa, ele lançou um disco muito legal. É claro que daí depois ele lançou mais um disco, né? O Brainwashed. Depois a doença acabou ocasionando na morte dele em 2001. Outra coisa interessante, muito legal, que a gente não pode deixar de mencionar, em 1971, logo após a ruptura dos Beatles, o George, ele lança aquele festival, aquele concerto beneficente, né, em prol de Bangladesh, né? Foi em agosto de 71, né, o show que foi feito lá no Madison Square Garden, nos Estados Unidos, e toda a renda ali, né, desse show aí foi lá para Bangladesh, né? Ele conseguiu juntar ali Bob Dylan, Eric Clapton, o Ringo também participou, o pessoal do Badfinger, ou seja, ele conseguiu, Ravi Shankar também, ele conseguiu montar ali, juntar uma galera ali, fez uma baita apresentação, só que por uma boa causa. E isso não existia até então. Existiam os festivais, mas não existia isso, né? Do rock se engajar dessa maneira. E nós estamos falando de uma década antes de Live Aid, de Bob Geldof, de Bonovox, depois, que é mais ativista aí. Nós estamos falando uma década antes, ele sozinho, não foram os Beatles, não foi o George Harrison que encabeçou, ele, claro, e o Ravi Shankar também, né, participou ali com ele, mas ele organizou, ele foi atrás, a ideia foi toda dele, ele é o pai da criança daquele concerto for Bangladesh, né? E isso, cara, isso daí tem que ser levado em consideração, porque depois, com o passar dos anos, o John Lennon era o pacifista, o Paul... Cara, o George Harrison, na prática, foi ele o cara que foi lá com a imagem dele, né? Ele era muito famoso na época e emprestou aquele carisma dele para organizar. Ele organizou esse festival por uma boa causa. Demorou aí uma década para começar, né? Como eu disse, de exemplo, o Bob Geldof pegar a ideia e começar a fazer algo parecido. Mas o importante é que ele foi o primeiro ali a fazer isso. Então, o destaque aí que eu dou, meio que finalizando aí o vídeo, é o quê? A musicalidade dele, né? Ele era um arranjador, um guitarrista exímio, um instrumentista exímio, né? Um cara se você for olhar, ele era um músico influente, ele influenciava as pessoas. Você vê as fases dos Beatles e vai ver, os Beatles começaram com um determinado tipo de som na guitarra, chega lá no terceiro disco, o George troca, ele começa a usar a Rickenbacker 12 cordas e muda, só que ele influencia The Byrds, outras bandas começaram a usar aquele tipo de sonoridade. Depois ele aparece com a cítara lá, o John Lennon, né, quando eles vão compor Norwegian Wood, acabam introduzindo a cítara
os Rolling Stones logo em seguida já vão fazer Painting Black já usando cítara. Então assim, ele era um cara, um exímio instrumentista e um cara que, sabe, enxergava fora da caixa, né? Enxergava, opa, isso aqui cabe, não sei o quê. Claro que o John e o Paul, gênios também, a gente não tem o que falar. Só que muitas vezes a gente fala muito do John e do Paul e se esquece do George. Para mim, o George tá ali no mesmo nível. Ah, mas a carreira solo, mas as canções. O George, como eu disse, ele levou mais tempo para começar. Quando a banda tava chegando no fim, ele já tava com aquelas canções bombando, né? E só que daí não tinha o espaço necessário para ele, tanto que um dos motivos da ruptura também foi o descontentamento dele. Esse é o lado dele como músico, influente, um baita instrumentista, e o outro lado foi esse que eu mostrei aí do Festival de Bangladesh, o George Harrison, um ser humano, né, com aquela aura, com aquela luz que ele sempre teve, um cara correto, um cara que, vamos dizer assim, um cara do bem, né, e um cara muito bem espiritualizado, né, ele era o único que declarava, né, que ele seguia, né, o hinduísmo, tudo, ele sempre deixou muito claro isso, o que é difícil, porque no mundo do rock and roll, os roqueiros, eles meio que, né, não misturam muito isso, e ele não, ele claramente, né, deixava isso daí sempre claro, né, por ele seguir o hinduísmo, tudo, e eu acho que isso era um ponto positivo também para ele. Pessoal, o vídeo aí que eu fiz foi o primeiro, eu espero ir melhorando nos próximos vídeos aí, a fala, né, gaguejar menos, mas espero que vocês tenham paciência e curtam, né, se gostaram, dá o like aí, por favor, não deixem de me seguir, ativem o sininho aí para as novidades, e eu gostaria muito dos comentários aí, sugestões de novos vídeos, qual a música do George que você mais gosta, o álbum do George que você mais gosta, ou de outra banda, um filme, uma HQ, pra gente estar falando, e também coloque o seu comentário aí, de repente eu falei alguma bobagem, você corrige aí, a gente pode até fazer um outro vídeo aí corrigindo, ou você de repente agrega uma outra informação que eu não coloquei do George, e a gente pode também tá melhorando aí. A intenção, como eu disse no vídeo anterior, é o quê? Eu vou passar as informações que eu tenho, mas eu quero muito ir atrás das informações que eu não tenho. Por quê? Porque aqui é a via de mão dupla, né? Vamos fazer um canal aí pra gente se divertir, pra gente adquirir boas informações e pra gente não ficar parado aí no tempo, parado com tanta coisa boa rolando por aí, beleza? Pessoal, obrigado mais uma vez e vamos que vamos até o próximo vídeo. Valeu!